De volta com o quarto e o último bloco do programa Um Toque pela Vida. Doutora, como passa rápido, hein? A gente engata uma primeira, que principalmente a senhora, sabedora de tudo, e vai falando. Obrigado a você pela sua audiência. Doutora, nós estamos na unidade de oncologia do Instituto Neumama. Nós estamos sediados no prédio da Multimagem, sala 513. Agendamento apenas pelo WhatsApp, telefone 13-3223-5588. É um telefone fixo, mas ele tem o WhatsApp também. É só você adicionar e mandar mensagem que a gente retorna. Manda que a gente retorna. Doutora, na sua aula aí, vamos continuar. Vamos continuar. Arsenal, só falou arsenal, mas aí eu pensei assim, eu estava pensando assim, na hora que a senhora falou assim, arsenal, né? Eu falei, arsenal lembra arma, né? E arma lembra luta, e luta lembra combate. Exatamente. E o nome se chama Instituto Neumama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. Então, estamos combatendo o bom combate. Exatamente. Então, temos que ter o melhor arsenal. Precisamos, né, Zé Luiz? Hoje em dia, a laser terapia, ela ganha uma dimensão muito grande na área da saúde, né? Porque esses equipamentos portáteis, eles têm uma banda, né, de luz que vai do vermelho ao infravermelho. Então, esse equipamento que está na minha mão e esses pequenos que estão em torno, né? Eles são equipamentos que trazem a luz vermelha e a infravermelha, que vão beneficiar o paciente no reparo tecidual. Então, quando esses pacientes acabam tendo manifestações orais ou de pele, ou contextos inerentes à toxicidade, né, da quimioterapia ou da radioterapia, ter uma ferramenta como o laser na mão é de fundamental importância para reabilitar o quanto antes, porque a gente sabe da importância dele conseguir se alimentar adequadamente para o enfrentamento da doença em si. Então, esses equipamentos, Luiz, eles estão projetados para irradiarem dentro da boca, né? Irradiarem porque é uma luz que precisa ser irradiada. A gente aplica injeção, né? A luz a gente irradia. Então, essa luz, ela vai trazer uma melhora do reparo tecidual para aqueles que desenvolvem a mucosite. A gente consegue ajudar aqueles que infelizmente acabam tendo a neuropatia química, que é uma condição que pode acontecer por causa de quimioterapia mais prolongada, por uma dificuldade em realmente conseguir a cura através do tratamento do câncer, né? Entre outros problemas de saúde referentes mesmo às medicações e à radioterapia, que são tratamentos direcionados ao paciente portador de câncer. Então, quando a gente tem um equipamento pequenininho desse, que é uma potente ferramenta, né, Zé Luiz, a gente consegue fazer com que a qualidade de vida desses pacientes melhore, com que ele tenha condições de se alimentar adequadamente para poder sobreviver à doença, porque muitas vezes, muitos pacientes acabam falecendo não da doença em si, mas das complicações por causa, né, não só dela, mas do próprio tratamento em si. Então, a gente tem que ter condições de poder dar apoio a esses pacientes com tratamentos eficientes, reconhecidos em ciência e estabelecidos já como base de tratamento mesmo dos pacientes oncológicos. E esse equipamento é portátil, me corrija, doutora, porque pelo menos eu li lá na hora que a gente vai apresentar o projeto, é utilizado aqui nos consultórios, na unidade de oncologia e terapia, nos 2 consultórios que a gente tem de atendimento, e também é utilizado, às vezes, fora para o paciente que às vezes está acamado, que não consegue sair. Exatamente. E é utilizado. Logicamente, sim, tudo com a solicitação e com autorização devida do médico, entendeu? Aí é por isso que eles são portáteis, né? Sim, assim, hoje em dia a tecnologia, eles já foram muito maiores do que isso, né, Zé Luiz? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma alta tecnologia nacional, né, que possa disponibilizar a possibilidade desses equipamentos serem portáteis para que a gente possa alcançar o paciente que debilitado dentro do hospital ou, como você já citou, dentro de casa, que ele não tenha como se locomover para vir até o instituto. Então, só para a gente entender um pouco melhor, que nem eu me coloco muito como paciente e muito como a pessoa que está assistindo. Então, quando a senhora fala
O portátil é porque tem outros que, logicamente, não são portáteis, que nem esse aqui, né? Esse, por exemplo, sim. Esse é o mesmo, teoricamente, com as mesmas eficácias e tudo, mas ele é um de console, que ele tem que ficar ligado na tomadinha. Exatamente. Então tem todo o mesmo procedimento de segurança. Sim, aí assim vai. ele tem todo um arsenal a ser montado também, né, Zé Luiz? Já não permite tanta facilidade para que possa oferecer um tratamento mais rápido, né? Como nós já citamos em outras localidades fora do Instituto. E a importância dessa luz, Zé Luiz, é no contexto não só da irradiação de algum ferimento do paciente, né? Como nós já comentamos, as aftas que aparecem, mas aquele paciente que começa a ter os choquinhos nas pontas dos dedos, na planta dos pés, ou ainda que acabam desenvolvendo outras condições, né? Então, nós temos algumas síndromes que podem alcançar o paciente ao longo do tratamento, seja por causa dele ou por causa de condições prévias que esse paciente tem. Então, por exemplo, pacientes portadores da síndrome de Sjögren, que é a síndrome seca, onde você não tem saliva suficiente. Essas pacientes que acabam desenvolvendo oncologia e já são portadoras da síndrome de Sjögren, muitas vezes a falta da saliva adequada faz com que a condição bucal realmente seja muito prejudicada, deteriorando dentes, intensificando o aparecimento de feridas, né? Então, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, isso só exemplificando, porque é claro que existem tantas outras, né, doenças correlatas, muitas vezes o paciente já traz essas síndromes antes mesmo do tratamento oncológico. E, diante de tudo isso, a gente também consegue melhorar e aumentar o contexto da qualidade de vida durante o enfrentamento da doença. Por isso que a gente tem vários lasers, né? Então tem portátil, tem esse, tem mais esse, tem mais esse, tem outros que estão no outro consultório, e tem outros que às vezes tem que ser mandado para calibração. Né? Sim. Isso. É mandado em São Carlos, né? Que Exatamente. Então, as empresas estão lá. Né, o equipamento de laser é um medicamento luminoso, né, Zé Luiz? Então, para que a gente possa oferecer um medicamento eficiente, a gente tem que saber todas as circunstâncias que envolvem esse equipamento, a potência que ele tem, se ele está com a lente adequada para que ela possa irradiar essa luz que ele produz de forma eficiente, né? Então, tudo isso precisa ser revisado de tempos em tempos, então os equipamentos precisam ser encaminhados para a empresa para que a calibração seja executada. Perfeito, doutora. Tá pensando aqui, então é uma pena que a gente não pode mostrar as fotos, assim, é por questão de ética e tudo, mas eu tenho um relato muito de um médico mastologista que teve uma paciente que mandou para nós que estava com problema de cicatrização que tinha aberto, e depois que ele não conhecia muito o nosso trabalho, mas depois que viu as fotos do laser, o antes e o depois da própria paciente relatando, ele falou assim: o que vocês fizeram aí? O que foi que eu nem imaginava que isso ia acontecer? Então, o que a senhora está falando é muito importante. É um remédio luminoso. Exatamente. Isso, Zé Luiz, já está fundamentado, muito bem fundamentado na ciência, né? Então, nós temos aí algumas atuações melhorando a vascularização do paciente para que o sangue possa levar o oxigênio de forma adequada, os nutrientes que ficam diluídos no sangue, né? Em diversos tecidos. Que mencionado no outro dia exatamente, né? Para os portadores de diabetes, para o reparo dos pacientes acidentados, né? Para aqueles que têm sinusite. Algumas pessoas acabam desenvolvendo quadros crônicos, né? Até no curso do próprio câncer, né, Zé Luiz? Porque tem uma imunidade debilitada, pode estar predisposto a desenvolver outros contextos, e a luz, ela tem todo um efeito anti-inflamatório, ela tem todo um efeito extremamente importante no reparo do tecido. Então, quando você tem aí o tecido que eu me refiro, é a pele, são os órgãos do paciente, é a mucosa bucal, né? Nós temos aí diversas possibilidades de tratamento para beneficiar o nosso paciente. Muito bem, doutora, muito bem mesmo. Mais arsenal, o que nós temos mais aí, doutora? Nós ainda temos tudo que envolve o atendimento do paciente, né? Muitos pacientes, eles não podem ter infecção dentária.
né? Então, pacientes pediátricos, diante de uma leucemia, por exemplo, quando se vem com uma fratura dental em que precisem de um tratamento de canal, esse tratamento, mesmo que sejam em condições de emergência, que é o que a gente oferece aqui, precisa ser muito bem conduzido. Então, nós temos os equipamentos para tratamentos endodônticos para poder fazer essas medicações de uma forma mais biosegura possível, né, para que não impactue na coexistência desse paciente, não impactue na sua sobrevivência em relação à possibilidade das infecções dentárias, que são extremamente perigosas para qualquer curso de qualquer doença. Então, a gente tomou todos esses cuidados, né, para poder fazer os equipamentos aqui no consultório, inclusive a nossa caneta de alta rotação, o motorzinho, né, o nosso motorzinho, os equipamentos que a gente tem de acessório para poder oferecer o tratamento ao paciente, desde da execução da sua anamnese, as fotografias que nós vamos fazer desse caso. Até a câmera intrabucal, né? A câmera intrabucal que nós temos aqui, que é exatamente para poder fazer uma documentação muito bem fundamentada, né? E sempre poder estar oferecendo o melhor para esses pacientes. Foi, de fato, essa busca que nós tivemos desde o começo e que hoje a gente já consegue pôr em prática dentro de todas essas possibilidades terapêuticas. Muito bom mesmo, doutora. Que mais nós temos aí no seu arsenal? Ainda nós temos um equipamento que ele associa a pressão negativa, né? Quando alguns pacientes que precisam ficar internados acabam desenvolvendo... Doutora, vou me colocar no lugar de paciente, principalmente de uma pessoa que está assistindo. Sim. Pressão negativa, o que seria isso? Pressão negativa é o vácuo. Né? Então, quando esse paciente ele precisa ficar exatamente internado muito tempo, pode acontecer dele desenvolver as úlceras de pressão, né? Então esse equipamento. Posso falar, doutor? Pode olhar e olhar para sim, falar aqui. Esse equipamento aqui ele associa não só as luzes. Eu vou tirar aqui a ventosa. Aqui nós temos 6 diodos de laser, né? Que estão todos desligados, gente. A gente só está demonstrando por questão de segurança nossa mesmo. O equipamento não está ligado. Senão a gente teria que estar tudo usando óculos, né? E ele também faz um pouquinho de barulho, então a gente estaria sendo prejudicados em relação ao áudio. Mas o fato é que essa ventosa, juntamente com a luz irradiando, hoje nós conseguimos oferecer diversos tratamentos, né? Como já cogitei, o fato do paciente poder desenvolver uma úlcera por pressão, outras condições vasculares por causa de uma internação mais longa, nós também teremos aí os pacientes com a síndrome pós-Covid. Então, hoje, esse equipamento que faz ajuda... estudo, né? O Instituto está participando desse estudo. Sim, né? Esse estudo ele vai abranger a região da Baixada Santista através do Instituto Neomama com os equipamentos, esse arsenal que a gente tem aqui para oferecer não só no curso da doença COVID, mas também nessa síndrome que essa doença acaba provocando, né? Que muitas vezes a pessoa perde a sensação de cheiro, a sensação do paladar, desenvolve problemas de perambulação, né? Ela não consegue caminhar adequadamente, entre tantas outras, né? Condições de fibrose pulmonar, e esse equipamento ele pode trazer todo um benefício de reabilitação desses pacientes também. Correto. Então, pelo que eu entendi, juntando várias técnicas aí da sucção e das luzes, assim por diante. Exatamente. Ótimo. A gente consegue um reparo tecidual acelerado, ajudando o processo inflamatório e não permitindo com que a condução da cicatrização de má qualidade se perpetue. Ok. Nós contamos com o apoio de você que está nos assistindo, ajudar o Instituto Neomama. Se você quiser saber como é que pode ajudar, é só acessar www.neomama.org.br. Você pode fazer Pix, tem um montão de coisa lá que você pode ajudar o Instituto Neomama. E com a sua ajuda, nós vamos montar a unidade que vai se chamar Conjunto Gilson e Francisco, que vai ser a nova unidade, que é a unidade de atendimento que a gente trouxe para cá. E nós vamos estar adquirindo, com a ajuda de vocês, aquele equipamento que era o sonho dela, que juntava duas tecnologias, que era do ultrassom. Ultrassom junto com o laser. Isso, explica mais um pouco. O Recupero é um equipamento
que ele traz muito benefício para pacientes que, depois do curso da doença de câncer, acabam desenvolvendo a fibromialgia, né? E nós temos aí várias condições que esse equipamento auxilia, as pacientes que são portadoras de artrite e acabam tendo uma circunstância mais grave ainda após o curso da doença, do câncer em si. Então, a nossa busca agora é adquirir esse equipamento para poder estar auxiliando nesse sentido também. Doutora, nosso muito obrigado pela, como sempre, a sua aula, explicando tudo. E é muito importante isso para que você saiba. Isso tem aqui em Santos, totalmente gratuito. E eu gostaria só de refrisar, a gente, embora tenha toda uma estrutura que parece que são cadeiras dentárias, a gente não faz tratamento dentário, né, doutora? Deixar bem claro isso. Sim. Nós temos tudo preparado para tal, mas nós não fazemos. É que está até guardadinho aqui, mas guardadinho quer dizer, está longe das câmeras. Nós temos até equipamento de raio-x e assim por diante. Necessário. Quer dizer, a estrutura toda nós temos. Mas se você precisar de um tratamento dentário, tem outras instituições, tem a prefeitura que tem um excelente trabalho. Então, por favor, procure lá nesse aspecto. Voltado ao câncer, ao laser no tratamento do câncer, por favor, nos procure. É isso. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado ao meu neto Gabriel, está atrás das câmeras lá. Obrigado ao senhor Lanza, que é da O2LED, está acompanhando aqui a gravação nossa. E como eu sempre falo, obrigado sempre. Clínica Multimagem. Novo prédio, novos equipamentos, mas o mesmo rigor na qualidade do atendimento e dos diagnósticos. Acesse o nosso site para saber mais sobre nossos serviços, agendar exames e visualizar resultados. Ou entre em contato pelo telefone 3202-1250. Multimagem, a clínica radiológica que não sai da sua cabeça, agora não vai sair da sua visão. Auzan nasceu do sonho de uma família, que ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família.